Amém, amados? De fato, se o Senhor olhar para o nosso coração, Ele não tem nada de bom para encontrar. Até o momento que nós abrimos o nosso interior para que Jesus, Ele passe a habitar. E aí tudo é transformado. Tudo, absolutamente tudo é transformado. Aquele homem perverso, vil, depravado, aquele homem pecador, ele vai se convertendo dia a dia à imagem do nosso Criador. E é impressionante que isso é um caminho. E a Escritura diz que a vereda do justo é como a luz da manhã, que ela aos poucos vai aparecendo. A partir da 00:01 já começa a amanhecer. E no começo parece tudo escuridão mesmo. Mas ao passo que a gente vai caminhando, a luz vai resplandecendo, a gente vai vendo, até se tornar dia perfeito. Existe uma diferença enorme entre o nascer do sol e o pôr do sol. O contraste entre o nascer do sol e o pôr do sol são enormes. O pôr do sol, você vai vendo a escuridão tomando até que de repente o sol se põe. Nós vemos um espetáculo de cores no céu, onde muitas das vezes a cor laranja se envolve com a cor púrpura, que se envolve com a cor anil, mas de repente tudo escurece, a sombra toma conta de tudo. Agora o nascer do sol, antes que o sol ele comece a aparecer, parece que o dia já está claro, é um anúncio muito mais gritante. Quem já se permitiu ver o nascer do sol aqui, sabe disso. Se porventura está programado para o sol nascer aqui às 6:40 da manhã, às 6:20, você já vê claridade, porque o sol já vem anunciando a sua força com intrepidez, com ousadia, ele já vem anunciando o seu domínio sobre o dia, e assim é a vereda do justo. Quanto mais ele vai caminhando, é como a aurora que vai resplandecendo e de repente se torna dia perfeito. E é assim que acontece essa transformação. É assim que a gente vai se transformando diante do Senhor. Eu queria ler um texto com você. No capítulo 2 de João, minha garganta hoje não está muito boa. Vou pedir perdão aos irmãos, de vez em quando eu vou tossir aqui. No capítulo 2 do Evangelho de João, nós vamos ver a descrição do primeiro milagre de Jesus, informado neste Evangelho. De fato, a gente não sabe se este é o primeiro milagre de Jesus. Provavelmente sim, pela ordem cronológica das coisas. Opa, obrigado, meu irmão. Provavelmente sim, em virtude da ordem cronológica. Porque no capítulo 3, depois daquele encontro fatídico ali com Nicodemos, várias coisas vão acontecendo. E Jesus ele já passa a encontrar um a um dos seus discípulos. Ele encontra André, ele encontra Natanael, ele encontra Filipe, ele encontra Pedro, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, que mais à frente ele vai mudar o seu nome para Cefas, que significa Pedro. E nós chegamos aqui no capítulo 2 do Evangelho de João. E aqui está escrito assim: ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. Eu queria que você entendesse essa região onde Jesus ele está para realizar o primeiro milagre. Caná da Galileia. A Galileia, junto ao mar da Galileia,
se estabelecia várias regiões. Havia ali Betsaida, Cafarnaum, várias regiões ali estavam em volta do Mar da Galileia. Caná, especificamente, estava a mais ou menos 10 quilômetros de Nazaré, ou seja, Jesus ainda estava nas proximidades do local de sua origem. Jesus vem de Belém, mas ele é criado, ele só nasce em Belém. Logo após nascer em Belém, o seu pai vai para o Egito por causa daquela grande perseguição, onde as crianças estão sendo mortas por ordem, por determinação do rei Herodes. E agora nós chegamos até, e depois que esse período passa, que Herodes morre, José vem com a sua família até Nazaré. E Nazaré fica ao norte de Israel, mais ou menos 100 quilômetros de Jerusalém. Mas Caná da Galileia ficava ali na circunvizinhança, ficava ali no entorno de Nazaré. Nazaré, que era uma cidade já muito mais robusta, uma cidade já muito mais populosa, eles vão agora para essa aldeia. E nessa aldeia Jesus já havia começado o seu ministério, onde os seus discípulos já o estavam seguindo. E essa festa de casamento não era uma festa muito simples, mas era uma festa de pessoas muito ricas, e nós vamos ver isso aqui no decorrer do texto. O porquê que se trata de uma festa de pessoas muito ricas. Jesus junto com seus discípulos são convidados, e aí nós vamos ler aqui este texto. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali também a mãe de Jesus. E foi convidado também Jesus e os seus discípulos para estas bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E aí Jesus lhe dá uma resposta, parece que até mal criada, mas não é. É porque Maria, conhecendo, sabendo que Jesus já havia sido batizado, já havia ido ao deserto sendo tentado por 40 dias e 40 noites, e retornado dali, ele já estava ali, trazendo para junto de si alguns discípulos para o início daquele ministério. Maria imaginava que este era o tempo, e aí ela vira: olha, faltou vinho. E Maria sabia das maravilhas que se manifestavam através de seu filho. Maria sabia que seu filho nunca foi um homem comum. Maria viu isso quando ele tinha ali por volta de 12 anos. E antes disso, os irmãos me perdoem. E antes disso, quando ele tinha aproximadamente 8 dias. Maria observa Simão, um idoso, pegando seu filho e dizendo: olha, este menino está predestinado tanto à união quanto à separação, tanto à paz quanto à espada, porque ele será traspassado. E os meus olhos contemplaram a salvação. Aquele homem idoso olhava para um garoto de 8 dias de nascido. Maria viu outras maravilhas. Jesus, com 12 anos, ele simplesmente desaparece numa caminhada. Por mais de 2 dias, Jesus desaparece de junto dos seus pais. E encontra ele, no meio ali de alguns doutores, falando do amor de Deus, pregando e de um modo eloquente, com uma inteligência ímpar. Eu não consigo imaginar qual era o QI de Jesus, mas eu acho que ele colocava facilmente Einstein no chinelo. Porque a inteligência para lidar com as emoções, para lidar nos momentos mais difíceis, a inteligência emocional para lidar com isso, requer um grau de superioridade intelectual absurda. Einstein, com toda a sua intelectualidade, ele viveu envolvido em problemas no seu casamento, problemas com seus filhos, problemas com todo mundo, problemas emocionais dos mais profundos, dos quais Jesus, ele não passou, porque ele já era decidido, ele já sabia perfeitamente quem ele era aos 12 anos de idade. Tanto é que sua mãe, depois de o perder por 2 dias, imagina só, você perder seu filho de 12 anos por 2 dias. Para analisar. Se eu encontrasse esse menino, eu já ia encontrar dando uns tabefes. Eu estou falando que por mim seria desse jeito. Como que esse menino some, menino travesso?
2 dias eu estou te procurando, caboclinho. E aí quando Maria vira para ele, por que você está querendo matar a gente do coração? Ele virou, você não sabe que o meu lugar é ficar na casa do Pai? Gente, ainda dá uma resposta dessa aí que eu ficava doido. Se fosse eu humanamente falando. Mas Maria sabia que não estava diante de um ser humano normal. Ela estava diante de um ser humano que além de ser 100% humano, ele era 100% Deus. E agora Maria vê Jesus numa festa de casamento, para a qual ele foi convidado junto com seus discípulos. E sua mãe também. E provavelmente Maria estimava muito aquele noivo. E o noivo também os estimavam muito. Porque agora, ser convidado para uma festa de rico não é qualquer um. Eu nunca fui na minha vida convidado para uma festa de rico. Nunca na minha vida. Para vocês verem o grau de importância que existe em mim. Mas Maria, na consciência de ter sido convidada para uma festa de rico, vê a situação da falta de vinho e vai até o Senhor Jesus. E aí diz o seguinte, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí sua mãe disse aos serventes, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra, 6 potes de pedra. Mas não eram quaisquer potes, não. Eram potes de pedra que cada um destes cabiam aproximadamente 100 litros de vinho em cada um. 100 litros de vinho. Se a gente fizer uma festa na minha casa, para convidar a congregação do Gama e do Novo Gama e alguns amigos pessoais, mas a família da minha esposa, que é uma família grande, gente. Meu Deus do céu, é metade de São Sebastião. Entendeu? Lá ela anda dando oi para todo mundo. É todo meu sobrinho, é sobrinho do meu sobrinho, é o meu irmão, é não sei quem. É desse jeito. Mas se convida todo mundo, eu garanto para vocês que a gente não vai beber 600 litros de refrigerante, provavelmente. A gente não vai beber 600 litros de vinho. Porque 600 litros é muita coisa. É coisa pra caramba, é festa para muitos dias. A não ser o número de pessoas que estão ali envolvidas. E aí, disse-lhe Jesus, enchei todas essas talhas, esses potes de água. Imagina o peso de cada um daquele. O negócio ainda é feito de pedra. E você enche cada um de aproximadamente 100 litros de água, que vai representar mais 100 quilos ali dentro daquele pote. E aqueles homens enchem de água numa região que normalmente é desértica. E aí eles vão levando aqueles 6 potes, aqueles 600 litros. Eles vão levando até ali Jesus. E depois de encher, disse-lhe Jesus, tirai agora e leve ao mestre-sala. E levaram. Logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o bom vinho, porque depois que está todo mundo meio chapadão, meio bêbado, ninguém mais se importa com o gosto dos próximos vinhos. Então todo homem normalmente oferece o bom vinho. Depois que está todo mundo já alegre, o vinho ruim já não tem mais muita importância. E ele diz, porém, quando já bebido bem, então o inferior, mas tu gastaste até agora o bom vinho, e ainda tens. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Eu queria hoje tirar algumas lições dessa ocasião de milagre. Primeiro fator é que houve um convite para que Cristo participasse daquela festa. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, a Escritura nos diz que Jesus está do lado de fora da igreja de Laodiceia, batendo a porta.
batendo a porta. Batendo a porta. E se alguém der ouvidos, ele entra e ceia. A primeira coisa que eu quero te dizer é que se você precisa de algum tipo de transformação na tua vida, transformação seja na tua família, seja na tua vida espiritual, seja na tua vida sentimental, seja na tua vida financeira, seja na tua vida ministerial, porque hoje ninguém quer transformação na vida ministerial. Todo mundo quer viver como se não precisasse exercer o ministério. Mas se você quer algum tipo de transformação, e você quer uma festa, alegria duradoura na sua vida, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem que convidar o Senhor Jesus para que Ele faça parte da tua festa, para que Ele faça parte da tua vida. A maioria de nós passa a vida tentando viver por nós mesmos, em tristeza profunda, em angústia profunda, esperando um dia a mais para poder experienciar o convite, o convidar a Cristo para que Ele entre e ceie com você e participe da sua festa. Só que quando Jesus entra, Ele sempre carrega mais de um. Ele carrega uma multidão de paz, Ele carrega uma multidão de vida, Ele carrega sempre fartura na sua vida. Mas a gente tem a mania de protelar isso, de colocar isso para frente, de estender isso o mais para frente possível. Então a primeira coisa, convide Jesus para tudo que você for fazer. Convide Jesus para a tua vida. Tem ocasiões que nós estamos vivendo uma vida tão pecaminosa, nós estamos vivendo uma vida tão avessa àquilo que é a vontade de Deus, que a gente mal tem coragem de estender o convite a Jesus. A gente parece Pedro lá em Marcos, quando ele, depois de pescar, lançar a rede, e ele consegue tirar aquela multidão de peixes, e ele vai até Jesus. Jesus vem chegando até ele, ele fala: aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem deveras pecador. Mas eu quero te dizer que mesmo estando com sua vida atolada em pecados, atolada em tudo aquilo que não presta, atolada na promiscuidade, atolada nos pensamentos lascivos, atolada em tudo aquilo que te distancia do Senhor, autorize que Jesus entre e faça uma limpeza completa, porque Ele sabe colocar ordem no teu interior. E mais, Ele te perdoa os pecados, Ele transforma o teu ser, e Ele te traz novamente para a presença dEle com roupas limpas. Mas não é somente isso. Quando você está diante de Jesus, quando você permite, convida para Jesus entrar, você precisa buscar ter uma percepção daquilo tudo que está acontecendo à tua volta. Note que não chegou ninguém até Jesus, fora a mãe dele, para dizer: olha, está faltando vinho. Poderia já alguém ter avisado isso. Mas a mãe de Jesus, ela estava antenada no que estava acontecendo em volta. Maria, mãe de Jesus, ela estava atenta a tudo que estava acontecendo em volta naquela festa. Poucas pessoas, quando vão a algum lugar, se atentam para o que está acontecendo. Poucas pessoas se atentam para si mesmas, para se aperceber do que está acontecendo no seu interior. E é por isso que a transformação nunca chega. Porque primeiro, seja num autoexame, seja num exame da sua família, para você ver como que está a situação da tua família, como que está a situação do teu casamento, como está a situação das tuas amizades, como está a situação do teu relacionamento com os teus pais ou com os teus filhos. Se você não se atentar para perceber que ali muitas das vezes está faltando vinho, está faltando paz, está faltando alegria, você nunca vai saber o que pedir a Jesus. Jesus pode até ter respostas,
aparentemente mal criadas. Mas quando você entrega na mão dele, você entende o que está acontecendo. E você percebe que ele é o único poderoso para transformar, para converter o que não é no que é, para trazer à existência as coisas que não são. Se não existe paz no teu lar, Jesus ele pode trazer a existência da paz no teu lar. Se não existe paz na tua vida, ele pode trazer a existência da paz na tua vida. Se não existe paz, em qualquer lugar que você viva, Jesus pode trazer a existência a isso. Mas é preciso que você se atente àquilo que falta. A maioria de nós, se fizer uma autorreflexão, se nós fizermos o autoexame, a gente vai perceber que falta tanta coisa. É só chegar para Jesus, importune Jesus mesmo. Jesus, ele não tem problema dele ser importunado. Jesus, certa vez, ele estava dormindo em uma determinada casa descansando. E essa casa havia uma multidão de pessoas, mas Jesus estava tomado de um cansaço físico, por tanto que ele já havia operado naquela região. E de repente adentra uma mulher até os aposentos onde Cristo dormia. E aí ele fala: Senhor, liberta minha filha. Jesus acorda e, como sempre, com uma respostazinha diferente das outras, ele diz: uai, o que tenho contigo? Uai? Ora, você acha que é justo tirar dos meus filhos legítimos e entregar aos cachorrinhos? Aquela mulher era uma cananeia. Aquela mulher não era uma judia. Não era nenhum daqueles que estavam em volta de Jesus. E Jesus falou: mas você acha que eu vou pegar isso e entregar para uma cadelinha para comer? E aquela mulher, com toda a humildade, diz: Senhor, até mesmo os cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. E Jesus, lendo a fé e a humildade daquela mulher, ele traz a cura e ainda diz o seguinte: nem na Judéia, nem na Galileia, nem em Samaria eu vi fé como hoje eu vi nessa mulher. Isso daqui é que você precisa compreender. Que no momento que você apresenta para Jesus, você importuna Jesus. Você diz: Jesus, me transforma para o bem da minha família. Jesus, me cura. Jesus, faz em mim o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quando você faz isso e se dispõe a fazer isso, Jesus ele olha e fala: então tá bom. Se você quer, eu vou fazer. E ele faz mesmo. Jesus, após responder Maria, esta vai até os serventes e diz: vai lá, junta as coisas e faz o que ele mandar para vocês. Mas às vezes Jesus não pede um serviço fácil. Porque se você está diante de potes enormes de pedra, e que cada um consegue conter aproximadamente entre 80 e 120 litros de bebida, de líquido, imagina que este é um serviço árduo. E nós entendemos o seguinte, que primeiramente, nós temos que fazer o que Jesus manda, ainda que seja uma tarefa aparentemente difícil. Porque nem tudo na fé é você ficar parado. Tem pessoas que têm um desejo enorme de ter um bom emprego, mas não buscam se disciplinar para poder alcançar isso. Tem pessoas que têm sonhos que são absurdos se você utiliza o olhar humano. Mas se você não se disciplina, se você não se posiciona, se você não se esforça, aquilo não acontece. E o que a gente faz? A gente normalmente se enche de desculpas. A gente diz: eu estou velho demais, ou então eu sou burro demais,
Ou então, eu tenho ocupação demais, é fácil para você falar, você não tem casa, filho, isso para cuidar, você não tem aquilo. Tem gente que não está aqui se entregando como deveria na obra de Deus, porque se enche de desculpas. Mas nesse caminho não há espaço para desculpas. Se você quer ver as maravilhas do Senhor na tua vida, levanta, pega esses potes, ainda que sejam pesados, vai lá, enche de água. E aqui é mais um detalhe: apresente o que você tem em mãos conforme o que ele pediu. Aí você fala, mas meu Deus, eu não sou inteligente o suficiente. É essa água que você tem para apresentar? Esse QI 70? Não tem problema não. Apresenta diante do Senhor, coloca a tua disciplina todinha nele, que daqui uns dias você vai estar ministrando a palavra com total eloquência. Você vai estar conquistando aquele emprego que você sonhava. Você vai estar transformando a realidade da tua família. Você vai estar fazendo isso tudo a partir do momento que você entrega para Ele o que você tem. Se Ele mandou encher de água, eu encho de água. Se Ele mandou vem e faz, vai nessa tua força. Mas eu sou tão fraco. Não se preocupa. Você serve ao Deus que é todo poderoso e isso é suficiente. Isso é suficiente. Obedecer significa agir, sem ação e sem a execução das tarefas que lhe cabem, que cabem a você. Não é possível experimentar a transformação. 6 potes de pedra cabiam 100 litros de água. Aqui podemos ver a dimensão daquela festa de casamento. Entendam que encher isso tudo representa um esforço enorme. E muitas das vezes, para você alcançar aquele milagre que você deseja, representa um esforço enorme. Para você se reconciliar todos os dias com a tua esposa, muitas das vezes vai representar um esforço enorme. Para você se reconciliar com os teus filhos, ou o marido com a esposa com o marido, ou o filho com os pais, vai requerer de nós um esforço enorme, porque tem pessoas que elas são em si mesmas, o pote já pesando como se estivesse cheio de água. Existem situações na tua vida que já vem o pote cheio para você carregar, mas tenha certeza que o Senhor tem poder para transformar aquilo em pura alegria. A ciência sempre perseguiu a possibilidade de converter a matéria. Os alquimistas, desde Leonardo da Vinci, quando nós atravessamos o nosso tempo, vamos lá para idos de 1400, e nós temos ali o renascentismo crescendo, nós vemos que as pessoas que estavam ali começando a caminhar de modo escondido na ciência, o que eles mais pretendiam era converter a matéria das coisas em outra coisa. Era, por exemplo, transformar chumbo em ouro. Quem descobrisse a fórmula para fazer isso, ficaria extremamente rico. Para analisar, pegar a matéria de uma coisa que aparentemente tem pouco valor e converter em algo que tem um valor enorme. E a alquimia, a ciência tenta fazer isso o tempo todo. Para ter uma ideia, nos nossos dias, nós estamos diante da maior transformação científica que se pode imaginar para a existência, que se poderia imaginar para a existência humana. E eu não estou falando aí do avanço da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é brincadeira de criança perto do maior avanço científico que existe nos nossos tempos. Os irmãos já ouviram falar aqui do CRISPR? Acho que ninguém, né? Ou poucos. Já ouviram falar? CRISPR é uma forma de edição do material genético. Irmão Marcos, quero te dizer uma coisa. Em cada célula sua, existe um registro completo de todas as suas características. O DNA humano, ele vem com um registro completo de todas as suas características físicas. De tudo que você é. Inclusive lá já está determinado mais ou menos a tua longevidade.
se você vai viver muito ou vai viver pouco. E em 2011, 2 cientistas, elas conseguiram descobrir como fazer edição desse corte. Obrigado, meu irmão. Como fazer edição desse corte. Sabe o que significa? Eu pego um pedaço do teu DNA, Diguinho. Eu corto ele como se fosse um filme. Lembra aqueles filmes antigos, da época da fita cassete? Que a gente cortava aqui e juntava lá. Antigamente as edições de cinema eram feitas dessa forma. Você cortava um pedaço aqui, cortava outro ali e unia. A gente faz esse corte aonde a gente quer, nos chamados, eles falam lá palíndromos, depois eu explico isso para vocês, em outra ocasião, não há importância nisso agora não. Mas eles fazem cortes aonde eles querem do DNA humano e eles conseguem inserir o que eles quiserem ali dentro. Para ter uma ideia, eles podem hoje, e essas cientistas ganharam o prêmio Nobel em 2021 por essa descoberta. Uma descoberta que vem sendo exercida, aplicada e praticada desde 2011. Olha que loucura! Já há mais de 12 anos vem sendo aplicado isso. Na China, um cientista chinês, ele foi preso porque ele pegou uma criança, editou o DNA dessa criança e essa criança se tornou imune ao vírus da AIDS. Coisa boa, não é? Mas para analisar, hoje de fato, você pode pegar o DNA humano e colocar ali o poder de um bicho, a característica de um animal, deixar ele com olhos de águia, deixar ele com a pele, sei lá, de um lagarto, deixar ele do jeito que você quiser. Hoje a ciência permite que isso seja feito, e ainda não está sendo feito debaixo dos nossos olhos, na clareza da luz do dia, por causa que existem diversos conteúdos éticos e morais que proíbem isso. Diversas leis éticas e morais que proíbem isso, mas nos lugares mais ocultos, eu não duvido que isso já esteja sendo aplicado e praticado. É tão impressionante isso, que nos últimos dias, no Apocalipse, a Escritura nos fala de soldados e de seres que não parecem ser humanos, que parecem ser algum tipo de híbrido, algum tipo de coisa maluca. São leões, são bichos, seres que têm cauda de escorpião, que têm corpos, sei lá, de outro bicho, cabeça de leão, cabelos de homem, e a gente tem uma mistura daquilo tudo, uma espécie de quimera. Quimera, na mitologia grega, é esse ser híbrido que eles utilizam. Ele tem a cauda, tem as asas de águia, tem o bico disso, tem as patas de tigre, e isso tudo já é possível fazer nos dias em que você vive. O ser humano, ele vem tentando transformar as coisas ao seu bel prazer. E em dias em que o homem, ele vem se tornando o centro de tudo, o homem, que foi dado a ele o número 6, ele tem se achado ser o princípio, o meio e o fim. Ele tem visto, olhado para ele mesmo e se lido como sendo o 6 no começo, como sendo o 6 no meio e como sendo o 6 no fim. Ele tem olhado para si mesmo e visto em si mesmo o poder da besta. E essa é a realidade dos nossos dias. Na transformação, na conversão da matéria, da física, o homem já tem operado isso. Agora eu quero te dizer que só tem um que tem poder para transformar muito mais do que a matéria, mas transformar o espírito humano. Porque a conversão do espírito humano é o maior milagre que se pode presenciar. E nós vimos isso na Escritura. Um homem que, cheio de autoridade, que era visto como o maior, um dos grandes homens do seu tempo, conhecedor da lei judaica como nenhum outro, na filosofia criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores cultos de seu tempo. Aquele homem,
zeloso de Deus, da tribo de Benjamim. Aquele homem, ele se ergue no seu tempo, judeu de judeu, hebreu de hebreus. Olha para aquilo que ele chamava de seita, para aquilo que começava a ferver, a se aferventar no meio de Jerusalém, e não só em Jerusalém, aquilo já começa a se estender para Decápolis, para Pérea, para Samaria, para Corinto, para Galácia, para Éfeso, para Esmirna, para Tiatira e para toda aquela região. E aí ele olha para aquilo e ele diz: eu preciso tomar uma posição, porque estes homens dizem que servem a um outro Deus, e só existe um Deus, o Deus de Israel. E aquele homem, na sua psicopatia, no seu narcisismo zeloso, ele autoriza primeiramente o apedrejamento de Estevão, o primeiro diácono. E aquele homem passa a perseguir a igreja de modo sanguinário. Para ele não havia mulheres, homens, crianças, não havia diferença. Se era cristão, seria penalizado com a morte. Mas aquele homem tem no seu caminho a intervenção de Cristo, que o transforma. E aí eu digo que milagre de transformar água em vinho é pequeno, quando nós vemos a transformação de um homem como Saulo. Nós vimos a transformação de um homem como Saulo. Eu digo para vocês, é quase olhar para um político careca do nosso tempo, que persegue na Suprema Corte tantas pessoas de bem, e ver a transformação dele. Esse tipo de transformação é um milagre. Se Jesus tem o poder para transformar isso, e quando alguém não convida, porque Paulo não convidou Jesus. Jesus, em alguns momentos, ele chega a ser intrometido. Eu ontem falava com a Lucinha que a rede, ela é armadilha para peixe. É ou não é? Todos nós aqui caímos na armadilha da graça. Todos nós aqui fomos pegos de surpresa. Jesus armou uma casinha para a gente. Jesus armou uma emboscada para a gente. Ele falou: tu vai ser meu. E a gente não resistiu quando a gente viu o intenso amor que havia nele. A gente entendeu que o nosso entendimento poderia ser levado cativo a Cristo. Eu quero dizer para você que quando você se permite se colocar diante de Deus e fazer aquilo, obedecer ao que Ele nos tem ordenado, e você coloca diante dele aquilo que era água, Ele tem poder para transformar em vinho. Ele tem poder para te usar, para ganhar pessoas para o reino dele. A partir da tua vida, em nome de Jesus, a partir da tua vida, muitas pessoas terão as suas vidas transformadas para a glória de Deus. Quem crê nisso? A partir da tua vida, isso vai começar pela tua casa, vai começar com os teus filhos, vai começar entre os seus, mas não vai parar entre os seus. O Senhor Jesus vai trazer transformação, salvação a partir da tua vida, em nome de Jesus. Ao passo que você se dispuser a fazer. Para muito além da transformação da matéria, Jesus tem o poder de transformar o imaterial, de converter o espírito humano à obediência de Deus. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir conselhos, destruir fortalezas, para destruir principados, potestades, para aniquilar tudo aquilo que existe como barreira para a manifestação do evangelho da salvação, trazendo todo o entendimento cativo a Cristo. Esse poder está sobre a tua vida. Este poder foi dado a você como ministro do evangelho. Nem aos anjos foi permitido pregar, mas a nós foi dado esse poder, essa autoridade, para a glória do Senhor Jesus. Você precisa de transformação?
Quem precisa de transformar alguma área da sua vida, levante a sua mão aí. Realize um autoexame. Depois corra aos pés de Jesus. Você crê que o Senhor tem poder para transformar vidas? Levanta a sua mão aí. Uma vez uma pessoa me falou: mas Jordani, como que eu prego o evangelho? Como que eu explico para as pessoas que Jesus tem poder para transformar vidas? Fala do que Jesus fez na tua vida. Fala do que Jesus fez na tua vida. Eu sei que eu não nasci para prestar, mas o Senhor Jesus, Ele vem transformando a minha existência dia após dia. Você crê que Jesus tem poder para converter um espírito torpe e podre em uma substância, em um ser de bênçãos e de alegria? Levanta sua mão em nome de Jesus. E agora fique de pé. Então haja, proclame esse evangelho. Façamos a nossa parte de levar a mensagem. Deixemos que a mensagem cumpra a sua parte pelo poder do Espírito Santo. Martinho Lutero, ele não sabia o alcance que aquela pregação, que o evangelho que ele propagava poderia ter. Ele não imaginava o alcance daquilo. E certa vez perguntaram para ele, vocês têm que entender que ele morava, eu estou falando de 1500, ele morava na Alemanha, num tempo frio, e lá no tempo frio, os cristãos, era costume beber alguma coisa para aquecer, senão eles até morriam. Entendeu, gente? Não é para você sair daqui bebendo, não. Em nome de Jesus, entenda isso. Mas ele estava lá tomando algo para se aquecer. Entendeu? Não era chá, não. Era outra coisa. Tá bom? Mas aí perguntaram para Martinho Lutero: vem cá, o que você tem a me dizer? Como que você conseguiu saber que ia ter esse alcance todo? Ele falou: não, eu nunca imaginei. A única coisa que eu fiz foi falar. E a própria mensagem fez a parte dela. Porque essa mensagem, ela vem como uma onda. Você pode ser uma gota, mas quando você bate aqui, essa onda vai se propagando, vai se estendendo e vai alcançando tantos outros para a glória do Senhor Jesus. Você está desanimado? Se coloca aos pés de Jesus, porque Ele transforma desânimo em alegria e em longanimidade. Você está triste? Ele converte a tristeza em alegria. Você não tem paz? Ele transforma, Ele converte a guerra em paz. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Nós de fato não somos nada, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, apresentando estes potes de pedra que somos nós. Estes potes de pedra que não tem nada a oferecer em relação à necessidade do que há aí. Mas nós sabemos que o